Domesticado, de Gustavo Jung. A pílula da realidade. Você já sentiu isso? Aquela sensação sutil no domingo à noite. A sensação de que você está seguindo um roteiro que não escreveu. Aquele sussurro na sua mente que pergunta: é só isso? Você tem um bom emprego, segue as regras, paga as contas em dia. Na teoria, está tudo certo. Mas na prática, parece que a vida está acontecendo em tons de cinza, em piloto automático. Se essa sensação lhe é familiar, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A ruim, você não está imaginando coisas. Essa sensação é real. A boa, não é culpa sua. Você foi programado para se sentir assim. Bem-vindo à epidemia silenciosa do nosso tempo, a programação para a mediocridade. Esse não é um livro sobre fracasso. Pelo contrário, é um livro sobre o perigo de um sucesso aceitável. É sobre a armadilha do bom o suficiente que se tornou a jaula de ouro para o potencial de milhões de pessoas. Fomos condicionados por um sistema engenhoso, invisível e extremamente eficaz, cujos arquitetos, a educação em massa, a cultura corporativa, a mídia e até mesmo nossas boas intenções familiares nos moldaram para sermos peças competentes, previsíveis e, acima de tudo, substituíveis. Fomos domesticados. Durante anos, como mentor de desenvolvimento pessoal, eu vi esse padrão se repetir incansavelmente. Pessoas brilhantes, criativas e cheias de potencial presas em um ciclo de autossabotagem, conformismo e uma inexplicável falta de ambição. A frustração delas era a minha. A filosofia e a psicologia tradicional me davam algumas respostas, mas foi quando mergulhei na neurociência aplicada ao comportamento que as peças se encaixaram de forma assustadora. Eu descobri que a programação não é apenas uma metáfora. Ela acontece fisicamente, nas sinapses e nos circuitos do seu cérebro. Nosso cérebro, essa máquina espetacular de sobrevivência e adaptação, foi hackeado. Ele foi treinado para buscar a segurança da média, para ter pavor da incerteza, para preferir a aprovação do grupo à expressão da própria genialidade. Ele aprendeu a amar a coleira porque ela vem com um pacote de ração garantido. O que você tem em mãos não é apenas um livro, é um convite para a jornada. Uma expedição de resgate ao seu verdadeiro potencial, usando o mapa do seu próprio cérebro como um guia. Juntos, vamos identificar a origem dessa programação, entender como ela opera em um nível neural e, o mais importante, aprender a reescrever o código. Mas preciso ser honesto. Essa jornada nem sempre será confortável. Ela vai desafiar o que você acredita sobre si mesmo e exigir coragem para olhar para a vida que você construiu e perguntar: foi eu mesmo quem escolheu isso? Por isso, a decisão mais importante é a que você toma agora, nesse exato instante. Você pode fechar este livro, pode devolvê-lo ao instante, deixar a poeira cobrir essa provocação e permitir que o piloto automático reassuma o controle. Ninguém vai te julgar. A anestesia da média é, afinal, muito sedutora e a vida seguirá como sempre foi. Ou você pode respirar fundo, sentir essa inquietação que te trouxe até aqui e tomar a decisão consciente de virar esta página. A decisão de iniciar a rebelião mais importante de todas, a que acontece dentro da sua própria mente. A jornada começa na próxima página. Você vem? A matriz da mediocridade. É fácil lutar contra um tirano que grita. O difícil é lutar contra o coro de aplausos que te convida a ficar de joelhos. Autor desconhecido. Existe um tipo de morte que acontece enquanto o coração ainda bate. Não é uma morte súbita e violenta daquelas que estampam as manchetes. É uma morte silenciosa, educada, quase imperceptível. Uma morte por 1000 cortes, por 1000 pequenos compromissos, por 1000 sonhos adiados para a segunda-feira que nunca chega. É a erosão lenta da alma, o desbotamento gradual das cores vibrantes da juventude, até que tudo o que resta é uma paleta funcional de cinzas e beges. É a sensação de acordar em uma manhã de terça-feira, no meio da sua vida perfeitamente planejada e ser invadido por uma clareza terrível e absoluta. A pessoa que você se tornou é uma completa estranha para a criança cheia de fogo e fúria que você um dia foi.
É olhar no espelho enquanto escova os dentes e ver, por uma fração de segundo, o fantasma de quem você poderia ter sido. Ele está parado logo atrás de você. Não com raiva, mas com uma tristeza infinita. Um olhar de decepção silenciosa que é mais devastador que qualquer acusação. Ele é o arquiteto que você nunca se tornou, o músico cujas canções morreram no chuveiro, o viajante cujas aventuras se limitaram ao scroll infinito nas redes sociais de outros. Ele é a soma de todos os riscos que você não correu, de todas as paixões que você racionalizou até a morte, de todos os eu te amo que ficaram presos na garganta. E o mais assustador é que, com o tempo, você se acostuma com a presença dele. Ele se torna o seu companheiro constante, a trilha sonora melancólica da sua existência. Essa morte lenta tem um nome que soa quase como se fosse uma virtude: vida segura. Nos venderam uma fraude monumental, a maior e mais bem-sucedida de toda a história humana. A narrativa nos foi apresentada desde o berço, sussurrada por vozes amáveis e bem-intencionadas. A voz da sensatez. Ela nos prometeu um mapa para a felicidade, um roteiro infalível. Era a cartilha da vida boa. Tire boas notas, entre em uma boa universidade, consiga um bom emprego, compre um bom apartamento, encontre um bom parceiro, tenha bons filhos, planeje uma boa aposentadoria. Um checklist, uma série de quadrados a serem preenchidos, com a promessa de que, ao final, no último quadrado, estaria o tesouro, a paz, a satisfação, a felicidade. E nós, como bons alunos, seguimos o mapa à risca. Nós nos tornamos mestres em preencher quadrados, sacrificamos noites de sonos por nota, trocamos hobbies por horas extras, engavetamos paixões em nome da maturidade. Construímos, tijolo por tijolo, a vida que nos foi vendida como o epítome do sucesso. E então, um dia, chegamos ao topo do nosso pequeno castelo de tijolos e, ao olhar ao redor, percebemos a verdade devastadora. O castelo é, na verdade, uma cela. Uma jaula de ouro, sim, com barras feitas de conforto e um chão pavimentado com estabilidade. A comida chega na hora certa. A temperatura é sempre controlada. Não há predadores, não há tempestades. Mas também não há céu, não há horizonte. A grande ironia da vida segura é que ela é a aposta mais arriscada de todas. O risco não é o fracasso financeiro. O risco não é a instabilidade. O risco supremo é chegar ao fim dos seus dias deitado em uma cama confortável, cercado de todos os confortos que o dinheiro pode comprar, e perceber que você nunca esteve verdadeiramente vivo, que você sucedeu em tudo, menos no que realmente importa. Que você passou décadas protegendo sua vida, e nesse processo esqueceu-se de vivê-la. Eles nos prometeram um abrigo e nos entregaram a sentença perpétua. Mas por que aceitamos? Por que permanecemos dóceis dentro dessa sentença, muitas vezes até a defendendo com unhas e dentes? Aqui chegamos ao núcleo da programação, a mais poderosa e insidiosa de todas as armas de controle social: o amor. Ou, mais precisamente, o nosso medo abissal de perdê-lo. O ser humano é um animal tribal. Nosso cérebro primitivo, o mesmo que nos guiou pelas savanas há milhares de anos, ainda opera sobre uma diretriz principal. Pertencer é sobreviver. Ser exilado é morrer. A rejeição social, para nossa amígdala, não é um mero desconforto emocional. Ela é processada nos mesmos circuitos neurais da dor física. Ser expulso da tribo era uma sentença de morte. E essa programação ancestral ainda pulsa em nós. Nossas tribos modernas são nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. O mecanismo é o mesmo.
o medo de decepcionar nossos pais que tanto se sacrificaram por nossa segurança, a necessidade de manter o passo com os nossos amigos, para não nos tornarmos o estranho do grupo, o pavor de sermos julgados no ambiente de trabalho, de sermos vistos como sonhadores, ou pior, como fracassados. Somos viciados no aplauso, na curtida, no aceno de cabeça que diz: você é um de nós, você está seguro. Essa necessidade visceral de aprovação é a corrente invisível que nos prende ao roteiro. É por isso que a jovem com alma de artista se forma em direito, para o grupo da família. É por isso que o empreendedor nato permanece por 15 anos numa empresa que odeia, por causa da estabilidade que sua esposa tanto valoriza. Não é por maldade que eles fazem isso. O coro que nos incentiva a ficar de joelhos é, muitas vezes, composto pelas pessoas que mais nos amam. Eles nos puxam para baixo não porque desejam nosso mal, mas porque estão apavorados com a possibilidade de nos verem cair. Eles nos oferecem o veneno doce da conformidade e o chamam de cuidado. E nós bebemos, gole a gole, até esquecermos o gosto da água pura da nossa própria autenticidade. Preferimos a agonia compartilhada de uma vida pequena à possibilidade da solidão temporária que toda grande jornada exige. Mas algo está se quebrando. Alguma coisa em você se recusa a continuar adormecida. O fato de que você está lendo essas palavras, sentindo um incômodo familiar no peito, não é um acidente, é uma sintonia. É a prova de que a anestesia geral está começando a perder o efeito. A dor surda, aquela que você aprendeu a ignorar, está se tornando aguda, impossível de ser posta de lado. Aquela voz sussurrante de insatisfação que você abafava com o barulho da televisão e com a próxima compra online, se tornou um grito que ecoa em cada canto da sua mente. Não tenha medo desse desconforto. Não o veja como um inimigo. Ele é, na verdade, o seu maior aliado. É a sua alma soterrada sob camadas e mais camadas de deveria, preciso e não posso, lutando desesperadamente por um pouco de ar. É a sua parte mais selvagem e verdadeira, aquela que se recusa a morrer em silêncio, batendo contra as grades da sua jaula de ouro. É o chamado para a aventura que você tentou ignorar por toda a sua vida. O seu desconforto é sagrado. Ele é o sinal de que ainda há alguém vivo aí dentro. As páginas a seguir não são um bálsamo projetado para alcançar essa dor. Elas são um bisturi. Juntos vamos fazer uma incisão profunda, cortando através do tecido cicatrizado da sua normalidade para encontrar a infecção original. Vamos dar um nome à sua assombração, para que ela pare de te caçar no escuro e você possa finalmente encará-la. Vamos apontar para as paredes invisíveis da sua cela, uma por uma, até que você nunca mais as confunda com o horizonte. E vamos expor a química viciante do veneno doce da aprovação para que ele perca, de uma vez por todas, o poder sobre você. Essa primeira parte é a exumação. É o ato de cavar a terra com as próprias mãos para encontrar o que foi enterrado vivo. O resgate só começa quando paramos de fingir que o caixão é uma casa confortável. Capítulo 1. A síndrome do bom o suficiente. Tudo começa com uma desistência tão pequena que quase passa desapercebida. E é assim que termina uma vida inteira que poderia ter sido extraordinária. Gustavo Jahn. Existe um tipo de morte que acontece enquanto o coração ainda bate. Uma morte polida, silenciosa, quase imperceptível, que ocorre sobre a luz fria e constante de lâmpadas fluorescentes, preferencialmente amareladas, projetadas para o conforto visual. Seu som não é o de um grito, mas o zumbido monótono de um ar-condicionado central, programado religiosamente para a temperatura de 23 graus. Seu cheiro não é o da decomposição, mas o do café requentado às 3 da tarde de uma terça-feira.
Detalhe, preferencialmente sem açúcar e comumente adoçado com adoçante em pó. É a morte por 1000 pequenos cortes de conformidade, a erosão lenta da alma, o desbotamento gradual das cores vibrantes da juventude, até que tudo que resta é uma paleta funcional e corporativa de cinza e bege. E quando mais jovem e ousado, talvez um azul com branco acompanhado de um corte de cabelo padrão, sem mudanças, sem novidades. Afinal, previsibilidade é a chave. É a sensação de acordar um dia no auge da sua vida meticulosamente planejada e ser atravessado por uma clareza terrível e absoluta. A pessoa que você se tornou é uma completa estranha para a criança cheia de fogo e fúria que um dia você foi. Eu conheci o epicentro dessa epidemia. Eu tinha 20 e poucos anos, um diploma que ainda cheirava a tinta de impressão e uma ambição que, vista de fora, beirava a arrogância. Eu era um estagiário em uma grande corporação, a forma de vida mais baixa na cadeia alimentar corporativa. Mas eu não entrei por aquela porta de vidro com a mentalidade de um. Para mim, o contrato de estágio não era uma oportunidade de aprendizado passivo, e sim um relógio em contagem regressiva. Eu tinha exatos 12 meses para tornar a minha demissão uma decisão mais cara e estúpida do que a minha contratação. Enquanto a maioria dos estagiários focava em não cometer erros, em ser agradável e em aprender os rituais do café, eu me tornei um caçador. Minha presa? Ineficiência. Problemas ignorados. Processos que existiam apenas porque sempre foi feito assim. Eu não tinha poder, então usei a única ferramenta à minha disposição: a observação obsessiva. Eu não apenas fazia o meu trabalho, meu foco era em mapear o sistema. Quem eram os verdadeiros influenciadores? Onde estavam os gargalos? Qual era a dor silenciosa do meu gestor e da gestora dele? Em 60 dias, eu não apenas aprendi minha função, mas entendi tão bem o funcionamento daquela máquina que me tornei o cara que trazia não apenas problemas, mas protótipos de soluções desenhados em guardanapos e planilhas amadoras. O resultado? Ao final daqueles 2 meses, recebi a proposta de efetivação em regime CLT. A primeira barreira havia sido quebrada. Com a tinta do meu contrato mal seca, minha perspectiva mudou. Eu não era mais um visitante com data para sair. Eu era um habitante. E é só quando você mora em um lugar que começa a notar as rachaduras nas paredes e o cheiro sutil de mofo por trás da pintura nova. Minha ascensão a partir dali foi veloz, mas foi em uma dessas primeiras posições, ainda antes da supervisão, que o verdadeiro desafio da minha jornada se apresentou. Não era um projeto ou uma meta, era uma pessoa. O nome dele era Marcos. A empresa inteira passava por uma fase de profunda e caótica adaptação. O mercado mudava e a nossa missão corporativa havia se tornado entregar uma experiência de resultados novos aos alunos. Eram palavras bonitas no PowerPoint da diretoria, mas no chão de fábrica significavam uma corrida desesperada para inovar, para digitalizar, para sobreviver. E no meio desse furacão havia o Marcos. Economista por formação, vendedor por ofício e por muitos e longos anos. Para a maioria, ele era um fantasma do antigo regime, um profissional competente cujas habilidades pareciam cada vez mais obsoletas. As coisas não davam certo para ele, sua energia estava no fim do pavio. Ele não sonhava mais. O brilho nos olhos havia sido substituído por uma névoa de resignação. Mas eu via algo que ninguém mais parecia notar. Em meio à nossa revolução tecnológica, eu descobri que Marcos, por conta própria, havia acumulado sólidos conhecimentos sobre o assunto. Ele não era um deus da tecnologia, longe disso, mas entendia de sistemas, dados e experiência do usuário com uma profundidade que faltava em toda empresa. Ele era o elo perdido entre o nosso passado analógico e o nosso futuro digital. Ele era um diamante bruto, coberto pela poeira da descrença. E como todo diamante, ele não era macio. Marcos não era paciente,
Anos de frustração o haviam tornado reativo, às vezes teimoso. Ele tinha a dureza de quem precisou criar uma casca para proteger um potencial que ninguém valorizava. Convencê-lo a embarcar em um novo projeto comigo, um projeto que todos viam como uma aposta de alto risco, foi um primeiro passo de um longo processo de lapidação para ambos. Nossa jornada juntos começou em meio ao caos da transformação da empresa. Eu precisava dele para construir uma nova experiência aos alunos. Ele precisava de mim para acreditar que ainda era possível construir alguma coisa. O início foi pura ficção. Ele era impaciente com a burocracia, eu era impaciente com o pessimismo dele. Mas em meio aos desafios e às longas noites de trabalho, algo começou a mudar. Aos poucos conquistamos o resto um do outro. Ele começou a confiar na minha visão e na minha capacidade de protegê-lo das turbulências políticas. Eu comecei a confiar em seu conhecimento e a aprender com sua teimosia, que na verdade era uma forma de integridade. Vê-lo despertar foi como testemunhar um milagre em câmera lenta. A cada pequena vitória do nosso projeto, uma camada de poeira era removida. O brilho do diamante começava a aparecer. O economista vendedor se revelou um estrategista de produto genial. O homem que não sonhava mais começou a liderar sessões de brainstorm, a desenhar futuros, a falar com um entusiasmo que contagiava a equipe. Minha missão pessoal, a de fazê-lo voltar a acreditar na vida e no quão bom ela pode ser, parecia estar se cumprindo. Mas foi no auge dessa vitória, ao ver a vida de Marcos explodir em cores novamente, que percebi a verdade terrível sobre a minha. Enquanto eu orquestrava a criação da experiência de novos resultados para os nossos alunos e para Marcos, a minha própria experiência de vida estava se degradando em silêncio. Para blindar nossa equipe do caos, eu absorvi o caos. Para conseguir os recursos, eu me tornei um mestre em reuniões infindáveis e jogos políticos. Minha rotina, antes pautada pela adrenalina da criação, agora era ditada pela gestão da complexidade. E no meio disso tudo, a cor foi se esvaindo. Aos poucos, a minha própria vida deixava de ser colorida e tornava-se mesclas de tons cinzas e beges. O cinza das planilhas de orçamento, o bege das paredes do escritório, o cinza escuro do asfalto no trânsito de volta para casa. A alegria que sentia ao ver Marcos florescer era genuína, mas era a alegria de um jardineiro que passa tanto tempo cuidando de uma única flor premiada que não percebe que o seu próprio jardim está sendo tomado por ervas daninhas. Naquele processo, eu me dei conta de que a síndrome do bom o suficiente era um inimigo mais inteligente e sutil do que eu jamais imaginara. Ela não te mata apenas com o tédio da estagnação. Ela também podia te matar com o sucesso, te seduzindo a trocar sua vitalidade pela responsabilidade, sua paixão pela gestão, sua vida colorida por um organograma em preto e branco. A jornada com Marcos me ensinou a reacender a chama nos outros, mas o reflexo daquela chama no rosto dele iluminou uma verdade sombria sobre mim mesmo. A minha própria estava se apagando. E foi essa batalha interna que me levou à minha verdadeira caixa de Pandora. Uma falha grotesca, não em um sistema, mas em minha própria filosofia de vida. Capítulo 1, subtópico 1. O perigo mortal do conforto. A minha verdadeira caixa de Pandora não se abriu com um estrondo, mas com um clique suave, como de uma porta de carro de luxo se fechando. Dentro dela não havia demônios com chifres nem pragas devastadoras. Havia algo muito mais perigoso. Um sofá de couro macio, uma lareira crepitante e uma voz aveludada que sussurrava ao meu ouvido. Você conseguiu, você lutou, você venceu. Agora descanse. Tudo isso em meio ao frio cativante da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. O primeiro monstro a emergir da minha crise interna, da falha grotesca que descobri em minha própria filosofia de vida, não foi o medo, a dúvida ou o fracasso. Foi o seu oposto. Foi a entidade mais sorrateira e bem vestida de todas, o conforto. Nós fomos ensinados a ver o conforto como o prêmio final, a linha de chegada, a recompensa por anos de trabalho duro, o objetivo no topo da montanha.
Mas isso é a mentira mais bem contada da nossa civilização. O conforto não é o cume, é um platô verdejante e convidativo ao meio caminho, adornado com áreas de piquenique e uma brisa amena, um lugar projetado para fazer você admirar a vista e esquecer que o pico verdadeiro ainda está a quilômetros de distância, envolto em nuvens, gelo e tempestades. E a verdade que descobri? A falha grotesca na minha programação é que este platô não é uma área de descanso. É o cemitério de todas as grandes expedições. É onde a ambição vai para morrer. Não como um grito de dor, mas como um suspiro satisfeito de resignação. Nesse tratado, vamos realizar uma autópsia completa nesta entidade. Vamos explorar as suas raízes biológicas, as manifestações psicológicas que testemunhei na arena corporativa, os reforços sociais que o tornam quase inescapável e, finalmente, o custo espiritual que ele cobra de todos nós, um imposto invisível sobre nossa alma. A biologia da jaula. Por que seu cérebro ama a estagnação? Para entender a tirania do conforto, primeiro precisamos entender a máquina que ele sequestra, o cérebro humano. Nosso cérebro não é um órgão projetado para a grandeza. É uma obra-prima, de 1,5 quilos, projetada para a sobrevivência. E sua principal diretriz, gravada em seus circuitos mais primitivos ao longo de milhões de anos de evolução, pode ser resumida em uma única frase: economize energia e evite a morte. Tudo mais é luxo. Essa diretriz se manifesta através de um princípio biológico fundamental chamado homeostase. Pense no seu cérebro como CEO de uma empresa com um orçamento de energia extremamente limitado. Cada ação, cada pensamento, cada emoção é uma linha nesse orçamento. A homeostase é a política da diretoria de manter o balanço mais próximo possível do 0 a 0. O cérebro anseia por um estado de equilíbrio previsível. O desconforto, a incerteza, o desafio, o aprendizado de uma nova habilidade, tudo isso representa um gasto massivo e imprevisível de energia. É o equivalente a um investimento de altíssimo risco que o CEO, por natureza conservador, reluta em aprovar. O conforto, por outro lado, é o nirvana neurológico. É o relatório trimestral perfeito com todas as metas batidas com o mínimo de despesa. É o estado de menor gasto calórico, de menor vigilância. Quando você está em uma zona de conforto, executando tarefas que já domina, interagindo com pessoas que já conhece, seguindo rotinas que já memorizou, seu cérebro opera em um modo de piloto automático. Ele gasta o mínimo de energia possível. Para ele, isso não é preguiça. É genialidade evolucionária. É a recompensa por ter criado um sistema que funciona. A última coisa que ele quer é que você, o usuário consciente, decida bagunçar tudo em nome de uma ideia abstrata como potencial ou legado. Essa batalha acontece fisicamente entre duas partes do seu cérebro. De um lado você tem o sistema límbico, o cérebro emocional e primitivo, a sede da amígdala. Pense nele como seu chefe de segurança paranoico. Ele está constantemente escaneando o ambiente em busca de ameaças e, para ele, a ameaça é qualquer coisa que seja nova, incerta ou que possa levar à rejeição social. Do outro lado, você tem o córtex pré-frontal, a parte mais evoluída do cérebro, a sede da lógica, como planejamento de longo prazo e da força de vontade. É o seu chefe de inovação e estratégia. Quando você contempla sair da sua zona de conforto, seja para iniciar um projeto difícil, ter uma conversa honesta ou aprender uma nova habilidade, o seu chefe de segurança soa todos os alarmes. A amígdala dispara sinais de perigo, inundando seu sistema com cortisol, o hormônio do estresse. Seu corpo se prepara para lutar ou fugir. O chefe de inovação, por sua vez, sussurra sobre os benefícios de longo prazo, sobre o crescimento e realização, mas o grito do alarme de incêndio é quase sempre mais alto que o sussurro de um estrategista.
O conforto é a vitória constante e diária do seu chefe de segurança sobre o seu chefe de inovação. Eu via essa batalha biológica em tempo real todos os dias na empresa. As reuniões de segunda-feira eram um laboratório de neurociência. Quando uma nova ideia disruptiva era proposta, você podia literalmente ver o sistema límbico das pessoas entrando em ação. As posturas se fechavam, as sobrancelhas se franziam, os braços se cruzavam. As primeiras reações nunca eram "que fascinante", mas sim "isso é muito arriscado. Não temos orçamento para isso. Isso vai criar problemas com o departamento X." Era o cérebro coletivo da sala gritando em uníssono. Ameaça a homeostase, retornar ao procedimento padrão. Para piorar, cada vez que cedemos ao conforto, reforçamos fisicamente os caminhos neurais que nos levaram até ele. É o princípio da neuroplasticidade, conhecido como aprendizagem herbiana. Neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. Cada vez que você evita uma tarefa difícil e opta por rolar o feed do seu celular, você não está apenas procrastinando. Você está fortalecendo a autoestrada neural que liga o gatilho desconforto à resposta distração. Com o tempo, essa autoestrada se torna tão larga e bem pavimentada que pegar qualquer outra rota, qualquer estrada de terra cheia de mato que represente um desafio, exige um esforço hercúleo de força de vontade. O conforto, portanto, não é apenas um estado mental. Ele se torna uma arquitetura física do seu cérebro. A psicologia da jaula. 3 arquitetos da estagnação corporativa. Com essa base biológica em mente, a forma como o conforto se manifesta psicologicamente se torna assustadoramente clara. Durante minha ascensão de estagiário a executivo, eu me tornei um catalogador de almas, um observador das diferentes espécies de gênios aprisionados que habitavam aquele ecossistema. 3 desses arquétipos se destacaram como estudos de casos perfeitos sobre as variedades do veneno do conforto. O primeiro era Ricardo, o guardião do status quo. Ricardo era o meu antecessor, em uma das posições de gerência informal naquele momento. Quando cheguei, ele era quase uma instituição paralela, um homem que estava na empresa há mais de 10 anos. As histórias sobre ele eram mitológicas. Contavam sobre o jovem Ricardo, um trator implacável que nos anos 2000 havia liderado e coordenado boa parte das ações de expansão da empresa para uma nova era educacional, dormindo no escritório e atropelando a concorrência com pura força de vontade. Ele era uma lenda, mas a lenda estava morta, talvez mais por dentro do que por fora. O Ricardo que herdei era um mestre da inércia. Sua genialidade não estava mais em criar, mas em impedir a criação, impedir a novidade. Ele havia construído um feudo, um departamento que funcionava como uma precisão de um relógio suíço. O seu único objetivo na vida era garantir que ninguém mexesse nas engrenagens. O conforto de Ricardo era o conforto do controle absoluto e da previsibilidade. Ele odiava surpresas. Uma nova tecnologia era uma ameaça. Um novo processo era um insulto. Um funcionário ambicioso com ideias novas não era um ativo, era um agente do caos. Lembro-me de uma reunião em que apresentei um plano para automatizar uma série de relatórios que consumiam centenas de horas de sua equipe todos os meses. Eu estava orgulhoso. Era uma solução elegante que liberaria seus colaboradores para um trabalho mais estratégico. A reação de Ricardo não foi de gratidão, mas de fúria velada. Seus olhos se estreitaram, sua mandíbula travou. Eu não estava oferecendo eficiência, eu estava ameaçando seu controle. Aqueles relatórios, por mais inúteis que fossem, eram parte do seu ritual de poder. Eram a prova de que sua equipe estava ocupada e produzindo. Automatizá-los significava criar um vácuo, um tempo ocioso que ele não saberia como preencher, uma mudança que ele não poderia controlar. Ele passou a hora seguinte sabotando a ideia, levando dezenas de obstáculos e riscos imaginários.
Naquele dia entendi que, para o guardião do status quo, a possibilidade de melhora é sempre menos atraente que a certeza do presente. O conforto de Ricardo era o calor de um mausoléu que ele mesmo construiu. O segundo arquétipo era de Sofia, a virtuosa da competência. Sofia era diferente de Ricardo. Ela não era resistente à mudança por inércia. Ela era, na verdade, a profissional mais inteligente, dedicada e eficaz que eu já conhecera. Seu cérebro era uma máquina de alta performance, mas com o tempo percebi que essa máquina não rodava com um sistema operacional de curiosidade ou de paixão. O software que ditava cada uma de suas ações era um programa impecável e profundamente instalado, a busca incessante por aprovação externa. Desde criança, Sofia havia sido programada para a excelência validada. Boas notas, elogios de professores, medalhas em competições, sua competência no trabalho não era um fim em si mesmo. Era a ferramenta que ela usava para conseguir o seu narcótico. O tapinha nas costas do chefe, o e-mail de parabéns copiado para toda a diretoria, o reconhecimento de ser a melhor. Ela não buscava o desafio pelo crescimento, mas pela oportunidade de provar mais uma vez que era digna de aplausos. O catalisador de sua crise foi o inevitável momento de mudanças na rota da empresa. A organização, em sua nova fase caótica e adaptativa, parou de oferecer um gabarito claro para o sucesso. O mundo corporativo se tornou um laboratório de alto risco, onde a experimentação era mais valorizada que a perfeição, e o fracasso rápido era visto como um aprendizado. Mas uma mente programada para tirar nota 10, esse novo mundo era um inferno. Não havia mais um caminho claro para ser a boa menina. A régua mudava a cada semana. A aprovação, antes uma constante, tornou-se escassa e imprevisível. Eu via a angústia corroê-la por dentro. A cada projeto incerto, a cada meta fluida, sua ansiedade crescia. Seu superpoder, a execução impecável de tarefas previsíveis, estava se tornando inútil. E em meio a essa turbulência profissional, ela começou a invocar com cada vez mais frequência o apelo à sua vida pessoal. A necessidade de paz, de equilíbrio, de previsibilidade. Foi quando ela me contou seu novo plano, sua rota de fuga. Ela ia retomar o grande sonho candango, passar em um concurso público. Para quem não é de Brasília, essa expressão pode parecer estranha, mas, para nós, criados na capital, ela é um código cultural profundo. É o evangelho da estabilidade. Representa a troca da incerteza do mérito pela certeza da carreira, do risco do mercado pela segurança do Estado. É o caminho pavimentado com regras claras, promoções por tempo de serviço e um contra-cheque garantido até a morte. É a versão definitiva da jaula de ouro. Não apenas aceita, mas celebrada como o auge da sabedoria de vida. Sofia não estava apenas mudando de emprego, ela estava trocando de religião. Estava abandonando o caos da criação de valor para abraçar o dogma da estabilidade a qualquer custo. Embora estivesse muito feliz pessoalmente por ela, sua saída da empresa foi um evento agridoce. Ela estava radiante, cheia de uma nova esperança, a esperança de um mundo com regras fixas e um gabarito no final da prova. Muitos parabenizaram por sua coragem e decisão madura. Eu via apenas a maior mente daquela empresa fugindo da batalha, trocando a possibilidade da grandeza pela promessa da tranquilidade. Meses depois recebi a notícia, uma foto dela nas redes sociais, sorrindo ao lado de seu nome em uma lista de aprovados. A legenda era um suspiro de alívio. Sonho realizado. E eu não duvidava que fosse. Ela havia finalmente encontrado o sistema perfeito para sua programação. Um sistema que lhe daria validação constante e previsível pelo resto da sua vida produtiva. Ela realizou seu sonho, mas, para isso, precisou abrir mão de todos os outros. A ironia final, o epílogo que confirmou a profundidade da nossa doença corporativa, veio na segunda-feira seguinte à sua despedida. Em um comunicado para toda a empresa, a diretoria anunciou que, até encontrarem um substituto, Ricardo assumiria interinamente as funções de Sofia.
o guardião do status quo, o homem que via a mudança como uma ofensa pessoal, agora ocupava a cadeira da mente mais brilhante que a empresa possuía. A fuga de Sofia em busca de conforto não apenas abriu um buraco em nossa capacidade de inovar, ela criou um vácuo perfeito para que a estagnação se fortalecesse e se expandisse. A competência, que um dia foi o seu foguete, havia se tornado sua âncora, e ao se soltar, ela não apenas afundou seu próprio potencial, mas permitiu que o lodo do passado subisse para tomar seu lugar. E então havia minha própria armadilha, o conforto do Salvador. Enquanto eu observava Ricardo se entrincheirar em seu forte de processos e Sofia fugir em busca de um gabarito para a vida, eu me sentia imune. Eu não tinha medo da mudança, eu era o agente dela. Eu não fugia da incerteza, eu prosperava nela. Meu ego se inflava com uma superioridade silenciosa. Eu via as duas formas mais comuns da síndrome do bom o suficiente, a estagnação pela inércia e a estagnação pela fuga, e me parabenizava por ter escapado de ambas. Eu estava tão ocupado diagnosticando a doença nos outros que não percebi que estava infectado com uma cepa muito mais rara, virulenta e elegante. Minha jaula não era feita de medo do novo, ou da busca por aprovação social explícita. Minha jaula era forjada com as barras brilhantes do heroísmo. Meu vício não era a estabilidade, era a indispensabilidade. Eu era o salvador. Minha ascensão meteórica na empresa não se deu por eu ser o mais inteligente ou o mais talentoso, mas por eu ser o mais disposto a mergulhar no caos. Onde havia uma crise, eu estava lá. Um projeto pegando fogo, um cliente satisfeito, um sistema quebrado, essa era a minha praia. Enquanto outros recuavam, eu avançava. Eu me tornei o solucionador de problemas. O cara que você chamava quando tudo havia dado errado. E o feedback loop dessa identidade era o narcótico mais poderoso que eu já havia experimentado. A sequência era sempre a mesma. 1. A crise. Um problema complexo e urgente surgia gerando pânico. 2. A convocação. Meu nome era mencionado. Eu era chamado para a sala de guerra. A sensação de ser o escolhido, o selo de relevância, a primeira dose da droga. 3. A imersão. Eu trabalhava 18 horas por dia. Madrugadas, fins de semana, a exaustão era um troféu, uma prova do meu comprometimento. O mundo exterior desaparecia. Havia apenas a missão. 4. A solução. Eu encontrava a falha, realinhava a equipe, apaziguava o cliente, eu entregava a solução. 5. A recompensa. Vinham os e-mails de agradecimento, o reconhecimento público na reunião geral, junto com um tapinha nas costas da CEO. E, invariavelmente, a próxima promoção. Cada ciclo me tornava mais poderoso, mais respeitado e mais profundamente viciado. A história com Marcos foi o auge dessa minha fase de Salvador. Eu não o vi apenas como um colega talentoso. Eu o vi como uma causa, um diamante a ser lapidado, uma alma a ser resgatada. O sucesso dele se tornou a minha missão pessoal, e cada passo de sua ressurreição era uma prova da minha potência como líder e como agente de transformação. Eu não estava apenas fazendo meu trabalho, eu estava mudando uma vida. Que droga poderia ser mais pura do que essa? O problema é que o papel de salvador exige, por definição, que existam vítimas e desastres. Inconscientemente, meu cérebro começou a procurar não por oportunidades de criar algo novo do zero, mas por situações quebradas que eu pudesse consertar. A criação de um processo lento, incerto e muitas vezes sem glória. O salvamento é rápido, dramático e sempre termina com aplausos. Eu troquei a alegria silenciosa do arquiteto pela adrenalina barulhenta do bombeiro. E o que acontece com um bombeiro que passa todo o seu tempo apagando incêndios? Ele não constrói nada. Ele vive em um estado de reação permanente. E foi isso que a minha vida se tornou. A cor começou a se esvair de forma tão sutil que eu não percebi no início. Foi um desbotamento. A paixão que eu tinha por estudar novas tecnologias foi substituída pela necessidade de ler e-mails à meia-noite.
O tempo que eu usava para desenvolver meus próprios projetos foi engolido por reuniões de alinhamento para os projetos dos outros. Eu me tornei um mestre da gestão da complexidade, um virtuoso do jogo político, um faixa preta em apresentações de PowerPoint. Eu estava no topo do meu jogo corporativo e pela primeira vez na vida eu estava profundamente entediado. Era um tédio mascarado de agitação. Minha agenda lotada era o meu certificado de relevância. Eu não tinha tempo para sentir o vazio, pois não havia espaço entre uma reunião e outra. Mas, nos momentos raros e não solicitados de silêncio, no trânsito, no chuveiro, naqueles 3 segundos antes de pegar no sono, a verdade me visitava. Era a sensação de estar correndo a toda velocidade em uma esteira. Muita transpiração, muito esforço, nenhuma distância percorrida. A epifania, a bofetada que finalmente me acordou, veio naquela noite de comemoração com o Marcos. Ele, com os olhos brilhando, desenhando futuros em sua mente, me fez parar. E então, a pergunta dele, carregada de uma pureza que eu havia perdido. E você? Qual é a próxima montanha que a gente escala? A pergunta pairou no ar da hamburgueria com o som da senha ao fundo sendo esgoelada pelo atendente. E na minha mente a resposta foi um eco devastador. Montanha? Que montanha? Eu não vejo montanha nenhuma. Eu só vejo uma trincheira para administrar. Naquele instante, a dissonância me rasgou ao meio. Eu, o grande catalisador, o homem que se orgulhava de destravar o potencial alheio, era uma fraude. Eu havia criado um oásis para que o talento de Marcos florescesse, mas para fazer isso, eu havia me tornado o administrador do deserto ao redor. O jardineiro que passara tanto tempo cuidando da flor premiada que não percebeu que o seu próprio jardim estava sendo tomado por ervas daninhas cinzentas. A minha vida havia se tornado a soma das crises que eu resolvia para os outros. Minha identidade estava inteiramente amarrada à minha utilidade, e sem um desastre para me definir, eu não era ninguém. Ali, no meio da celebração do renascimento de um homem, eu presidi o meu próprio velório. Eu entendi que a síndrome do bom o suficiente era um vírus polimórfico, um inimigo que se adapta. Se ela não te paralisar com o medo da mudança, como fez com Sofia, ou te fossilizar na repetição, como fez com Ricardo, ela tentará te matar com o sucesso. Ela te dará uma capa de herói e te manterá tão ocupado salvando o mundo que você esquecerá de salvar a si mesmo. O conforto do Salvador é a armadilha final para os ambiciosos. Ele se alimenta do nosso ego, da nossa força, da nossa responsabilidade e nos convence de que o sacrifício pessoal é sinônimo de liderança. Mas o resultado final é o mesmo, o fantasma no espelho, a vida não vivida. O diamante que parou de ser lapidado porque estava ocupado demais servindo de peso de papel nas mesas alheias. Ricardo, Sofia e eu. 3 histórias, 3 trajetórias, mas um único destino. Éramos as faces distintas do mesmo medo primordial. Ricardo se entrincheirou construindo um forte ao redor de seu pequeno reino de certezas, declarando guerra a qualquer novidade. Sofia fugiu abandonando o campo de batalha da incerteza em busca de um território onde as regras eram fixas e a aprovação garantida. E eu, na minha arrogância, tentei me tornar o deus da guerra, o mestre do caos, acreditando que se eu pudesse controlar todos os problemas, estaria a salvo deles. Fortificação, fuga ou controle. 3 estratégias diferentes para evitar a mesma verdade desconfortável. O crescimento genuíno exige a rendição à incerteza. Exige a coragem de ser um iniciante, de novo e de novo. Minha epifania no bar com Marcos não foi o fim da jornada, foi o começo. Foi o momento em que a negação se tornou impossível. Eu havia dissecado o como da minha estagnação e da dos outros. Eu entendi a biologia que nos puxava para a inércia e a psicologia que nos aprisionava em identidades confortáveis.
Mas uma pergunta maior, mais profunda, começou a me assombrar. Uma pergunta que ia além dos indivíduos e apontava para o próprio ar que respirávamos. Por quê? Por que esse anseio pelo conforto havia se tornado uma força tão dominante em nossa cultura? Por que o medo de Ricardo e a busca de Sofia por segurança pareciam não apenas compreensíveis, mas sábios? O que havia acontecido em nosso mundo, em nossas empresas, em nossas vidas, para que a ambição por uma vida grandiosa começasse a ser vista como uma ingenuidade juvenil e a busca pela tranquilidade como o auge da maturidade? E foi essa percepção que me levou a abrir a segunda camada da minha caixa de Pandora, a descobrir uma verdade ainda mais arraigada sobre a nossa programação. A falha não está apenas em como nós, indivíduos, processamos o medo. Estava no que nós, como coletivo, decidimos adorar. E o Deus da nossa era não é a coragem, a inovação ou a paixão. O Deus da nossa era é a ausência de problemas. É sobre este culto silencioso e onipresente que vamos falar agora. 2. Por que não ter problemas se tornou o objetivo de vida? Houve um tempo não tão distante em que as grandes histórias da humanidade eram definidas pela busca, a busca pelo Graal, por um novo continente, pela cura de uma doença, pela criação de uma obra-prima. A narrativa era impulsionada pela existência de um problema monumental, de um dragão a ser morto, de um oceano a ser cruzado. Os obstáculos, as crises, os mares tempestuosos, eles não eram vistos como inconvenientes a serem evitados a todo custo, mas como os elementos indispensáveis que forjavam o herói, que testavam sua coragem e que, no fim, davam significado à sua vitória. A glória da conquista era diretamente proporcional ao tamanho do problema enfrentado. Em algum ponto do caminho, talvez no conforto climatizado do século XX, nós invertemos essa equação fundamental. De forma silenciosa e coletiva, redefinimos o que significa viver uma vida boa. A meta deixou de ser a conquista e passou a ser a manutenção. O heroísmo foi sutilmente substituído pela gestão de riscos. A narrativa de sucesso da nossa era não é mais a de Ulisses retornando a Ítaca após enfrentar ciclopes e deuses. É a de alguém que consegue passar 30 anos em uma grande empresa, pagar um financiamento imobiliário de longo prazo, colocar os filhos em uma boa escola e se aposentar sem nunca ter enfrentado uma crise real, uma demissão traumática ou um fracasso espetacular. O herói moderno é um homem que chega ao fim da vida sem grandes cicatrizes. O que não percebemos na nossa adoração por essa pele imaculada é que uma vida sem cicatrizes é quase sempre uma vida sem grandes histórias. Essa filosofia de que o bem supremo é uma existência sem atritos vazou das planilhas de risco das seguradoras e se infiltrou na corrente sanguínea da nossa cultura. Tornou-se o objetivo não declarado de nossa existência. É um culto silencioso e onipresente, com milhões de fiéis e um único mandamento: não criarás ondas. Eu vi a construção dessa catedral da tranquilidade todos os dias dentro da empresa. O século XX deu à luz um novo tipo de herói, o arquiteto dessa nova era, o gestor. O papel primordial do gestor moderno, em sua essência, não é o de inovar, mas o de garantir que o sistema opere com máxima eficiência e mínima variabilidade. O sucesso de um gestor é medido não pela quantidade de picos que ele conquista, mas pela ausência de vales em seu gráfico de performance. Sua principal função é entregar a previsibilidade, e essa mentalidade, nascida da necessidade de escala da era industrial e aperfeiçoada pela era da informação, transbordou de suas salas e se tornou o modelo padrão de comportamento para todos. Lembro-me vividamente de um projeto que chamei internamente de Projeto Fênix. Era uma ideia radical de canibalizar um dos nossos produtos mais antigos, mas em lento declínio, e substituí-lo por uma solução digital completamente nova, alinhada com o futuro do mercado.
Era uma aposta de alto risco. Se desse certo, nos posicionaríamos como líderes de mercado por mais uma década. Se desse errado, seria um desastre financeiro e de imagem no curto prazo. O projeto era ousado, problemático e belo. Ele morreu na mesa de reuniões, assassinado por 1000 pequenos cortes de prudência. A reunião de aprovação foi uma aula magna sobre a religião do não ter problemas. Ninguém disse, não temos coragem para isso. Em vez disso, a linguagem era a da gestão de risco. Precisamos mitigar as contingências, disse o diretor. Vamos focar no nosso core business e otimizar o que já temos, disse outro. Qual o plano de comunicação para o caso de falha? Perguntou um terceiro. Eles não estavam analisando o potencial de ganho, estavam paralisados pelo medo da potencial perda. No final, optaram por um plano mais seguro, um investimento modesto para dar um facelift no produto antigo. Uma solução que não resolvia nada, não inspirava ninguém e não criava problema algum. Naquele dia, eu não vi uma decisão de negócios, eu vi um ato de fé, uma prece fervorosa ao Deus da tranquilidade. Para sobreviver e prosperar nesse tipo de ambiente, um novo arquétipo de profissional se tornou dominante. Ele não era visionário, nem o executor implacável, era o diplomata. Eu conheci o mestre dessa arte, um colega chamado Marcelo. Marcelo era universalmente gostado e secretamente inútil. Sua genialidade consistia em sua capacidade de conduzir uma reunião de 2 horas sobre um problema complexo e terminá-la com todos sentindo que foram ouvidos, mas sem que nenhuma decisão real e arriscada fosse tomada. Ele era um mestre do vamos marcar um follow-up, do precisamos de mais dados, do vamos alinhar isso offline. Ele nunca tinha uma opinião forte, nunca defendia um lado com paixão. Ele era um filtro, um amortecedor, um agente da homeostase. E claro, ele era promovido constantemente. Ele era o sacerdote perfeito para o culto da ausência de problemas, pois sua principal habilidade era garantir que a paz do cemitério nunca fosse perturbada. Nesse contexto, meu papel de salvador ganhava um novo e cínico significado. Eu não era um líder visionário forçando a empresa para o futuro. Eu era o esquadrão de elite de limpeza de materiais perigosos. Eu era a exceção que provava a regra. Minha utilidade existia apenas porque o sistema era tão profundamente alérgico a problemas que, quando um inevitavelmente surgia, porque a realidade, ao contrário das planilhas, é inerentemente problemática, eles precisavam de um especialista para isolar a contaminação e restaurar a ordem o mais rápido possível. Eu não era celebrado por minha capacidade de criar o futuro, mas por minha eficiência em apagar os incêndios que ameaçavam o presente confortável. Meu heroísmo era a prova cabal da covardia do sistema. Essa fobia de problemas nascida na sala da diretoria inevitavelmente escorre para a vida pessoal. Tornamo-nos gestores de risco de nossas próprias almas. Na busca por parceiros, a prioridade se torna encontrar alguém fácil de lidar, sem dramas. Evitamos as conversas difíceis, os confrontos necessários que aprofundam a intimidade, porque eles perturbam a paz. Preferimos a solidão silenciosa a dois à possibilidade de um conflito que possa levar a um crescimento real. Ensinamos essa religião aos nossos filhos, empurramo-los para carreiras seguras, para os concursos públicos de Sofia, não porque queremos que eles sejam felizes, mas porque queremos que eles estejam seguros. O medo da dor deles se torna maior do que o desejo pela alegria deles. E assim, criamos uma nova geração de especialistas em evitar a vida, em vez de vivê-la. O resultado final dessa busca obsessiva por uma existência sem atritos é um estado de anestesia existencial. Chegamos ao paraíso que nos foi prometido, um Éden de estabilidade, contas pagas e rotinas previsíveis. Não há monstros à espreita, não há dragões para matar. O mar está perfeitamente calmo. Conseguimos. Eliminamos os problemas. E então,
no silêncio ensurdecedor desse paraíso, uma pergunta final e terrível emerge do fundo da nossa alma. Essa paz que sentimos, essa ausência de dor e de luta, é a recompensa final? Ela se chama contentamento, a grata e sábia aceitação de uma vida bem construída e vivida em seus próprios termos? Ou ela tem um outro nome, um nome mais sombrio e sussurrado? Será que o que nós aprendemos a chamar de paz é, na verdade, conformismo? A rendição silenciosa da nossa grandeza em troca de um cessar-fogo permanente com a vida? É a alegria de quem venceu a guerra ou o alívio de quem se rendeu antes mesmo da primeira batalha? 3. A diferença entre o contentamento e o conformismo. Nossa era é a era das falsas escolhas. Somos ensinados desde o berço a ver o mundo através de uma lente de opostos irreconciliáveis. Esquerda ou direita, sucesso ou fracasso, sagrado ou profano, capitalismo ou socialismo, nós ou eles. Essa simplificação grosseira da realidade é um mecanismo de defesa, uma tentativa desesperada de impor uma ordem simples a um universo complexo. E no processo, perdemos a capacidade de enxergar o vasto e fértil espectro de possibilidades que existe entre os polos. O conformismo é o mestre da camuflagem. Ele prospera nesse ambiente binário. Ele se apresenta como a única alternativa lógica à dor da ambição desmedida. A narrativa que ele nos vende é a seguinte: você pode escolher o caminho do sucesso com suas 100 horas de trabalho semanais, úlceras e ansiedade, ou pode escolher o caminho da paz, da sabedoria, da gratidão. E exaustos da batalha, nós mordemos a isca. Escolhemos o que parece ser a paz, mas o conformismo não é paz, é tranquilizante. Contentamento não é ausência de luta, é a escolha de lutar as batalhas certas. Para desmascarar o conformismo e revelar a verdadeira face do contentamento, precisamos primeiro desmontar a máquina do pensamento binário que os torna indistinguíveis. Precisamos, antes de tudo, aprender a ver em cores novamente. A máquina binária. Como o mundo foi reduzido a preto e branco. A raiz da nossa paralisia é neurológica. O cérebro humano, aquela máquina de sobrevivência que já discutimos, é fundamentalmente preguiçoso. Ele evoluiu em um ambiente onde decisões rápidas significavam a diferença entre viver e ser devorado. Para economizar a preciosa energia que a análise profunda consome, ele desenvolveu atalhos cognitivos, as heurísticas. E o atalho mais fundamental de todos é a categorização binária. É mais rápido, mais seguro e infinitamente mais fácil processar o mundo em termos de amigo ou inimigo, seguro ou perigoso, comestível ou venenoso, certo ou errado. A nuance é um luxo metabólico que, por milênios, não pudemos nos dar. O problema é que transferimos esse sistema operacional de sobrevivência da savana para a complexidade da sociedade moderna, e ele entrou em colapso. O mecanismo que nos salvou dos leões se tornou a prisão que nos impede de evoluir. O exemplo mais claro e tóxico dessa falha de sistema é a nossa política. A polarização entre esquerda e direita deixou de ser um debate sobre modelos de governança e se tornou uma guerra de identidades tribais. Você é forçado a escolher um lado e, ao fazê-lo, você importa, sem questionar, todo o pacote de crenças associado àquele rótulo. A complexidade de um ser humano que pode ter visões economicamente liberais, mas valores sociais conservadores, que pode ser a favor de programas sociais, mas contra o excesso de burocracia estatal, é aniquilada. A dúvida é vista como traição. A concordância parcial com o inimigo é heresia. O cérebro primitivo entra em ação. Se você não está 100% conosco, você está contra nós. Esse modelo não gera soluções, ele gera entrincheiramento. Ele gera Ricardos em escala nacional, cada um defendendo seu forte de certezas contra a ameaça do outro, enquanto o progresso real morre no fogo cruzado.
Essa mesma lógica binária governa a nossa concepção de carreira. Criamos uma dicotomia brutal entre sucesso e fracasso. O sucesso tem um rosto bem definido, um cargo de alto escalão, um salário de 6 ou 7 dígitos, reconhecimento público, símbolos de status. O fracasso é todo o resto. É o abismo. Nessa visão de mundo, o músico que toca para 50 pessoas em um bar, mas que vive de sua arte e acorda com propósito, é um fracassado em comparação com outro executivo de um banco que ganha milhões, mas que precisa de 2 uísques para conseguir dormir à noite. Essa tirania do sucesso ou fracasso nos aterroriza. O medo de cair no abismo do fracasso é tão grande que nos agarramos com todas as forças a qualquer coisa que se pareça com o sucesso, mesmo que isso custe a alma. Foi a minha armadilha. Eu estava no caminho do sucesso corporativo, e a lógica binária me dizia que a única alternativa era o fracasso. A ideia de que poderia existir um terceiro caminho, um caminho de sucesso com significado talvez menor em escala, mas infinitamente maior em ressonância interna, era uma impossibilidade computacional para a minha mente programada. É precisamente aqui que o conformismo faz seu grande truque. Ele se aproveita da nossa exaustão dessa corrida binária e se oferece como uma terceira via honrosa. Ele se disfarça de contentamento. Ele diz: você não precisa ser um fracassado. E você não precisa se matar para ser um sucesso. Apenas aceite o meio termo. Seja grato pelo que você tem. Chame isso de paz. Chame isso de sabedoria. E nós, desesperados por uma saída da dualidade insana, aceitamos, sem perceber que o meio termo oferecido pelo conformismo não é uma síntese virtuosa, mas sim a rendição a ambos os lados. A anatomia do conformismo. O sabor da resignação. O conformismo é um mestre do disfarce. Ele raramente se anuncia como um medo ou apatia. Ele usa uma máscara de virtude. Sua voz é a voz do bom senso, do realismo, da maturidade. É a voz que internalizamos de nossos pais preocupados, de nossos amigos cautelosos, de uma sociedade que valoriza a previsibilidade acima de tudo. A linguagem do conformismo é a da gratidão passiva. Eu deveria ser grato por ter um emprego. Pelo menos eu tenho saúde. Não posso reclamar, tem gente em situação muito pior. A gratidão é uma das emoções mais poderosas e saudáveis que existem. Mas aqui ela é sequestrada e usada como um tranquilizante. É uma gratidão que não inspira ação, mas a previne. É a lógica de um prisioneiro que se sente grato pela comida que recebe e por isso para de tentar arrombar a porta da cela. Ele confunde a ausência de tortura com a presença de liberdade. Ricardo, o guardião do status quo, era um conformista puro. Seu conformismo era como um passado. Ele era leal a um modelo de negócios, a uma forma de trabalhar, a uma identidade profissional que o serviu bem por 10 anos. Mas o mundo mudou e, em vez de se adaptar, ele se conformou com sua própria obsolescência, defendendo-a como se fosse experiência e sabedoria. Ele não era grato pelo presente, era refém de um passado glorioso. E sua recusa em deixá-lo ir o condenou ao futuro irrelevante. Sofia, a virtuosa da aprovação, praticava uma forma diferente, mais moderna, de conformismo. O conformismo com a expectativa social. Seu sonho do concurso público não era um sonho de impacto ou de paixão, era um sonho de conformidade com o mais alto padrão de segurança e aprovação da nossa cultura. Era a busca pela nota 10 final na prova da vida. Ao realizar o seu sonho, ela não se libertou, ela se conformou de forma tão perfeita com o roteiro que a sociedade escreveu para ela, que recebeu o prêmio máximo, uma vida inteira sem necessidade de improvisar. E eu? Onde estava o meu conformismo? Eu que me via como anti-Ricardo, a anti-Sofia, minha revelação, a mais dolorosa de todas, foi que eu também era um conformista exemplar.
Eu não me conformava com o passado nem com a segurança, mas com algo muito mais sedutor. Eu me conformava com o arquétipo do herói corporativo. O roteiro que eu seguia era o do executivo ideal. O primeiro a chegar, o último a sair. O homem que sacrificava tudo pela empresa, o solucionador de crises que vive da adrenalina. Era um roteiro mais glamuroso, mais aplaudido dentro daquela bolha. Mas ainda era um roteiro. Eu não estava criando o meu próprio caminho. Eu estava apenas desempenhando com perfeição o papel que me foi designado pela cultura do sucesso a qualquer custo. Minha rebeldia contra a mediocridade havia se tornado, ironicamente, uma forma sofisticada de me conformar com uma definição de sucesso que não era minha. O conformismo tem uma assinatura emocional e inconfundível. É um coquetel de tédio de baixa intensidade, uma ansiedade difusa e a sensação persistente de ser um impostor em sua própria vida. É a sensação de estar assistindo a um filme sobre você em vez de ser o protagonista. É um suspiro no final do domingo. É a compra por impulso para sentir algo, qualquer coisa. É a paz que não acalma, a tranquilidade que não preenche. É o silêncio de uma alma que parou de gritar porque percebeu que ninguém estava ouvindo, nem mesmo você. A essência do contentamento, a paz ativa. Se o conformismo é uma rendição passiva nascida do medo, o contentamento é uma declaração de paz ativa, assinada a partir de uma posição de força e autoconsciência. É o terceiro caminho que o pensamento binário esconde de nós. O conformismo é um estado, o contentamento é um processo. O conformismo é sobre chegar a um platô e parar. O contentamento é sobre se apaixonar pela escalada. A voz do contentamento não é a do bom senso, que te puxa para baixo, mas a da intuição que te alinha com o seu norte verdadeiro. Ela não diz, não reclame, mas sim, escolha suas batalhas. Ela não diz, seja grato por não ter problemas, mas seja grato pelos problemas que te fazem crescer. É uma gratidão que energiza, que inspira, que te lembra do porquê você está na arena. A história de Marcos, após a nossa parceria, tornou-se para mim o maior estudo de caso sobre o contentamento. Marcos não se tornou contente porque sua vida ficou fácil. Pelo contrário, seus desafios se tornaram ordens de magnitude maiores. Ele passou a liderar projetos de alta complexidade, a lidar com pressões da diretoria, a gerenciar equipes. Mas pela primeira vez ele estava no lugar certo. O desafio estava alinhado com o seu talento único. A mistura de economista, vendedor e tecnólogo. Seu trabalho tinha um propósito claro: melhorar a vida dos alunos. O contentamento de Marcos era dinâmico. Eu o via nas noites em que ficávamos até tarde debatendo uma nova funcionalidade, não por obrigação, mas por pura obsessão criativa. Eu o via na forma como ele defendia suas ideias, na paixão com que apresentava seus resultados. Ele, assim como eu, estava cansado, muitas vezes estressado, mas nunca entediado. Não estava em paz por ter eliminado os problemas, mas por ter encontrado os problemas que valia a pena enfrentar. Não estava conformado com seu cargo, estava profundamente contente com sua missão. A grande revelação para mim foi que o contentamento e a ambição não são opostos. São, na verdade, parceiros de dança. A ambição cega, a busca por sucesso a qualquer custo, é inimiga da paz. Mas a ambição com propósito, a ambição de se tornar a melhor versão de si mesmo e de contribuir para algo maior, é a fonte do contentamento mais profundo. O contentamento não é o fim da ambição, é o resultado dela quando é bem direcionada. Eu tive meu primeiro vislumbre desse estado, minha primeira experiência com o contentamento real, não em uma grande vitória, mas em um pequeno ato de rebelião contra mim mesmo. Foi meses após minha epifania no bar. Eu estava no meio de uma crise corporativa, no meu habitat natural de Salvador. Eram 6h18 da noite e uma reunião de emergência havia sido marcada para 7.
com o dono da empresa, que chegara de surpresa. O antigo eu tinha sentido a adrenalina, o chamado do herói. Mas pela primeira vez eu senti o peso daquilo. Lembrei que havia prometido à minha amiga que iríamos jantar juntos. O antigo eu teria ligado, se desculpado e explicado como o trabalho era inadiável. Mas o novo eu, o que estava tentando nascer, fez algo impensável. Eu deleguei a liderança da reunião ao Marcos. Enviei uma mensagem ao meu diretor dizendo que, dessa vez, precisaria cumprir meu compromisso de sair mais cedo sem revogá-lo, mas que poderiam contar com a minha presença no momento em que a empresa abrisse no dia seguinte, às 8 da manhã. Após a liberação, desliguei o telefone para não correr o risco de me ligarem. Risos. Isso é o mundo corporativo em sua face real. Ao sair do escritório, senti uma onda de pânico. E se algo der errado? E se eles precisarem de mim? E se pensarem que sou irresponsável? Era a voz do meu conformismo com o papel de salvador. Mas enquanto eu dirigia para casa, uma outra sensação mais quieta e mais sólida começou a emergir. Uma sensação de integridade, de ter pela primeira vez colocado o meu roteiro acima do roteiro da empresa. O jantar não foi nada de especial. Falamos sobre coisas banais, mas eu estava presente, e a paz que senti naquela noite não era a paz vazia da ausência de problemas. Era a paz cheia de ter feito a escolha certa, de ter honrado um valor mais alto, um momento de contentamento. E ele foi conquistado, não recebido. Foi um ato de guerra, não uma trégua. O veredito. A ponte para o custo final. Agora, a distinção se torna dolorosamente clara. O conformismo é um analgésico. Ele alivia a dor da incerteza, do risco e do potencial fracasso. Seu efeito colateral é a perda gradual de sensibilidade para a vida. O contentamento é uma vitamina. Ele não remove a dor do crescimento, mas fortalece você para a jornada. Ele te nutre de dentro para fora com propósito, alinhamento e significado. O pensamento binário nos força a acreditar que só podemos escolher entre a dor crônica da ambição frustrada e a anestesia do conformismo. Ele esconde de nós a terceira opção, a dor aguda e significativa do crescimento, que leva à força e à paz do verdadeiro contentamento. E agora, que desmascaramos o impostor, que separamos o remédio do veneno, somos confrontados com a consequência final da nossa escolha. O que acontece quando passamos a vida inteira nos medicando com o conformismo, acreditando que estamos cultivando a paz? O que acontece quando a anestesia se torna o nosso estado permanente? O que descobrimos é que o conformismo não é um analgésico gratuito. Ele tem um preço exorbitante, cobrado não em nossa conta bancária, mas diretamente do balanço da nossa alma. A conta chega invariavelmente nos momentos de silêncio, nas madrugadas, no espelho. E ela vem discriminada em 3 parcelas impagáveis. São os 3 cavaleiros do Apocalipse, da vida pequena, as consequências inevitáveis de uma existência vivida sobre a bandeira branca da rendição. São elas: o arrependimento, o tédio e o potencial disfarçado. Tendo agora a clareza para distinguir os 2 caminhos, precisamos ter a coragem de olhar para o destino final da estrada mais larga e mais trilhada. Precisamos examinar a paisagem de uma vida governada pelo conformismo. Precisamos mapear suas planícies áridas de tédio, seus rios amargos de arrependimento e os vastos e silenciosos monumentos de mármore dedicados a tudo que poderia ter sido. É para essa terra sombria, o verdadeiro custo invisível da mediocridade, que devemos agora voltar a nossa atenção. 4. O custo invisível da mediocridade. Arrependimento, tédio e potencial disfarçado. Bem-vindo à sala de cobrança da sua alma. O preço de uma vida de conforto e conformidade não é pago com dinheiro. É pago com uma moeda muito mais valiosa, debitada deliberadamente de forma diária de sua conta existencial. A fatura chega invariavelmente nos momentos de silêncio, na insônia das 3 da manhã, no trânsito parado, no reflexo do espelho após um longo dia, e ela vem discriminada em 3 parcelas brutais e impagáveis.
Eles são os 3 cavaleiros do apocalipse, da vida pequena, os cobradores de dívidas da mediocridade. Não são castigos divinos, mas consequências biológicas e psicológicas inevitáveis. São os sistemas de feedback do seu próprio ser, gritando que um erro fundamental de navegação foi cometido. Seus nomes são arrependimento, tédio e potencial disfarçado. Esta é a autópsia de cada um deles. O primeiro cavaleiro, arrependimento. O arrependimento é o mais eloquente dos fantasmas. Ele não grita, ele sussurra. E o seu sussurro é a linguagem mais torturante já concebida. O tempo verbal do condicional. E se eu tivesse aceitado aquele emprego em outra cidade? E se tivesse tido a coragem de começar aquele negócio? E se tivesse dito eu te amo quando tive a chance? Ele é o companheiro de travesseiro de quem viveu uma vida segura demais. Ele se senta com você no jantar de família, mostrando em silêncio o lugar vazio da pessoa que você afastou por medo da intimidade. Ele caminha com você pelos corredores do escritório apontando para a sala do diretor que você nunca ocupou porque a ambição parecia arrogância. Ele é o eco de todas as portas que você não abriu, reverberando para sempre nos corredores da sua memória. Viu o arrependimento em sua forma mais pura nos olhos de Ricardo, o guardião do status quo. Em um de seus raros momentos de vulnerabilidade durante uma viagem de negócios, depois de algumas taças de vinhos a mais, a cortina ruiu. Ele me contou sobre o jovem Ricardo, o trator, mas não com orgulho, com uma melancolia profunda. Eu podia ter ganhado muito dinheiro e quiçá ter aberto minha própria empresa, ele disse, olhando para o fundo do copo. Tive a chance de ser o gestor da empresa, a ideia, os contatos, mas eu optei por outro caminho. Era o risco certo a não correr. A escolha madura de um futuro próspero que vislumbro lá na frente. Naquele momento, eu não vi um gerente. Eu vi um homem assombrado pela versão mais corajosa de si mesmo. O fantasma do gestor que ele assassinou em nome da segurança estava ali, no bar conosco, e nunca o havia deixado em paz. A neurociência do arrependimento. O que Ricardo sentia não era apenas uma tristeza poética, era um processo neurológico complexo e doloroso. O arrependimento é um produto das habilidades mais extraordinárias e perigosas do cérebro humano, o pensamento contrafactual. É a capacidade de simular realidades alternativas baseadas em ações passadas. Nosso cérebro é uma máquina do tempo, mas, em vez de nos levar ao passado, ele cria versões paralelas dele. O principal arquiteto desse processo é o córtex órbito-frontal, COF, uma região localizada logo acima dos nossos olhos. O COF é o nosso comparador de realidades. Quando tomamos uma decisão, ele não processa apenas o resultado que obtivemos, mas também mantém ativa a simulação do resultado que poderíamos ter obtido se tivéssemos escolhido diferente. O arrependimento é um sinal de erro que o COF dispara quando detecta uma discrepância negativa entre a realidade e a simulação otimizada. É ele quem calcula a dívida de oportunidade de nossas escolhas. Quando o COF dispara esse sinal de erro de escolha, ele ativa instantaneamente a amígdala, o centro do medo e da dor emocional em nosso cérebro. É por isso que o arrependimento dói fisicamente. É uma punhalada emocional real, uma resposta de ameaça a uma decisão que não pôde ser desfeita. É o cérebro se punindo por um erro de cálculo na esperança de não repeti-lo no futuro. O arrependimento, em doses pequenas e agudas, é uma ferramenta de aprendizado poderosa. Ele nos ensina a tomar decisões melhores. O problema surge quando a vida de conformidade transforma o arrependimento agudo em uma condição crônica. Uma vida com poucas decisões significativas e muitos nãos dados ao risco e à oportunidade cria um vasto playground para o pensamento contrafactual. E aqui
entra em cena outra rede cerebral crucial, a rede de modo padrão, Default Mode Network, DMN. A DMN é um conjunto de regiões cerebrais que se torna ativo quando não estamos focados em uma tarefa externa. É a rede do devaneio, do pensamento autobiográfico, da ruminação. Quando você está no trânsito, no chuveiro ou tentando dormir, é a sua DMN que está no comando. Em uma vida rica de desafios e engajamento, a DMN tem material novo e interessante para processar. Mas em uma vida de tédio e rotina, a vida do conformista, a DMN fica subutilizada. E para onde ela se volta? Para o passado. Ela começa a rodar incessantemente as mesmas simulações contrafactuais. O "e se torna o seu modo padrão de operação. O conformista vive em um estado de ativação crônica do circuito COF-amígdala, alimentado por uma DMN ociosa. Ele se torna um prisioneiro de sua própria máquina do tempo, constantemente revisitando os fantasmas de suas oportunidades perdidas, sentindo dor de cada escolha segura que fez. O arrependimento deixa de ser um professor e se torna um torturador. É a trilha sonora da mediocridade, a estática constante que toca por baixo de uma vida vivida em um volume muito baixo. Eu senti o início dessa tortura em mim mesmo. Cada vez que eu escolhi a segurança do meu papel de salvador em vez de arriscar em um projeto criativo próprio, eu estava plantando uma semente de arrependimento. Eu estava dando ao meu futuro COF mais uma realidade alternativa para me assombrar. O fantasma de Ricardo me mostrou o destino final dessa semeadura, uma colheita de amargura que envenenaria todos os frutos do meu sucesso seguro. O segundo cavaleiro, tédio. Se o arrependimento é o fantasma do passado, o tédio é o zumbi do presente. É a sensação de estar vivo e morto ao mesmo tempo. E, novamente, nossa cultura nos ensinou a entendê-lo de forma completamente errada. Nós confundimos tédio com a ausência de entretenimento. Achamos que cura para o tédio é mais um filme, mais um scroll nas redes sociais, mais uma distração. Mas isso é como tentar apagar um incêndio com gasolina. O tédio existencial, a praga da vida conformista, não é a ausência de coisas para fazer. É a ausência de engajamento significativo. É o estado de um cérebro subutilizado, de um espírito subdesafiado. É a alma gritando em protesto contra a subnutrição de propósito. O escritório era o santuário para esse tipo de tédio. Eu via pessoas incrivelmente ocupadas com agendas lotadas do início ao fim do ano, que estavam ao mesmo tempo profundamente entediadas. Elas corriam de uma reunião para outra, respondiam a centenas de e-mails, preenchiam dezenas de relatórios e estavam exaustas e entediadas simultaneamente. Era a agitação sem significado, movimento sem direção. Era a versão corporativa do inferno do cifício, empurrando a mesma pedra de tarefas irrelevantes montanha acima, todos os dias, apenas para vê-la rolar para baixo novamente. Essa era a minha armadilha como salvador. Minha agenda era a mais lotada de todas. Eu era a pessoa mais ocupada e, no entanto, a sensação de tédio começou a se infiltrar em minha vida como um gás incolor e inodor. Eu estava ocupado, mas não estava engajado. Estava resolvendo o problema dos outros, não construindo algo meu. Meu cérebro, uma máquina de alta performance, estava sendo usada para tarefas de manutenção. É como usar um supercomputador para rodar uma planilha de calculadora. A sensação de subutilização gera um tipo específico de dor, uma inquietação que nenhuma quantidade de trabalho ocupado pode curar. A neurociência do tédio. O tédio não é uma emoção passiva, é um estado de alerta ativo do cérebro. É um sinal
como a fome ou a sede de que uma necessidade fundamental não está sendo atendida. A necessidade em questão é a estimulação e a novidade. E o sistema por trás dela é o mais famoso e mal compreendido do cérebro, o sistema dopaminérgico. Ao contrário da crença popular, a dopamina não é a molécula do prazer, é a molécula da motivação, da busca, da antecipação. Ela é liberada não quando recebemos uma recompensa, mas quando antecipamos a possibilidade de uma recompensa, especialmente uma recompensa nova e incerta. A dopamina é o motor que nos impulsiona a explorar, a aprender, a arriscar. É o querer, não o gostar. Uma vida de conformidade e rotina é um deserto de dopamina. Quando tudo é previsível, quando não há novidades no horizonte, quando não há desafios a serem superados, o sistema de busca do cérebro desliga. Não há nada para antecipar, nada para querer. O nível básico de dopamina cai e o resultado é a anedônia e a apatia que caracterizam o tédio crônico. O cérebro, faminto por estímulo, começa a procurar um junk food dopaminérgica. O scroll infinito, o jogo no celular, a fofoca, a compra por impulso, são hits rápidos de baixa qualidade que aliviam momentaneamente a fome, mas nunca nutrem de verdade. Outro princípio em jogo é a adaptação neural. O cérebro é projetado para detectar mudanças no ambiente. Ele rapidamente se adapta a estímulos que são constantes e previsíveis e para de prestar atenção a eles. É por isso que você não sente o relógio no seu pulso depois de alguns minutos, ou não ouve mais o barulho do ar-condicionado. Uma vida de conformidade transforma sua existência inteira em um estímulo constante e previsível. Seu trabalho, seus relacionamentos, sua rotina. Seu cérebro se adapta a eles e simplesmente para de prestar atenção. Essa é a base biológica da sensação de dormência, de desconexão, de viver a vida atrás de um vidro. Você está tecnicamente lá, mas seu cérebro já fez o check-out. O estado de tédio também representa um conflito entre as redes de atenção do cérebro, a rede de saliência, que é projetada para detectar coisas novas e importantes no ambiente, está gritando por estímulos. Mas a rede de controle executivo, no córtex pré-frontal, não consegue encontrar nenhum alvo digno de foco e engajamento. O resultado é a sensação de inquietação e irritabilidade, a vontade de fazer alguma coisa sem saber o que fazer. É um motor potente girando em falso. Marcos, antes de nossa parceria, era um retrato perfeito dessa condição. Ele era um motor V8 preso em um engarrafamento eterno. Sua mente brilhante, faminta por problemas complexos, era alimentada por uma dieta de tarefas de manutenção. Seu sistema dopaminérgico estava em inanição. Seu cérebro havia se adaptado à sua realidade, e a consequência era o cinismo e a apatia, os mecanismos de defesa de uma mente que está sendo subutilizada até a morte. A transformação dele não foi mágica. Eu apenas lhe dei um problema digno de seu intelecto. Eu abri a estrada. O motor, que nunca esteve quebrado, finalmente teve um lugar para acelerar. E o tédio se dissipou como neblina ao sol da manhã. O terceiro cavaleiro. Potencial disfarçado. Se o arrependimento é a dor do passado e o tédio é a dor do presente, o potencial disfarçado é a dor do futuro que nunca existirá. É o mais cruel e abstrato dos três cavaleiros. É o custo total. A soma de todos os arrependimentos, a consequência final de uma vida de tédio. Potencial disfarçado não é sobre um único e se. É sobre a constatação de que toda a equação da sua vida poderia ter sido diferente. É a metáfora da semente de uma sequoia gigante capaz de crescer 100 metros e viver por 1000 anos, que foi plantada em um pequeno vaso de bonsai. A semente cumpriu seu papel, germinou, cresceu. Tornou-se uma árvore, mas nunca se tornou a árvore que estava em seu código genético. Ela viveu e morreu como uma miniatura de si mesma. Essa, para mim, tornou-se a imagem mais assustadora, não a do fracasso, mas a da irrelevância em miniatura.
a de uma vida vivida a 20% de sua capacidade. Olhar para Sofia, a virtuosa da aprovação, era olhar para isso. Eu via o potencial de uma mente estratégica brilhante, capaz de liderar a inovação de uma indústria inteira, uma mente que poderia ter criado produtos e gerado milhões de empregos, mudado a forma como as pessoas aprendem. Em vez disso, a mente foi aplicada, com sucesso, na tarefa de memorizar apostilas e passar em um teste. Ela não fracassou. Pelo contrário, ela teve sucesso em transformar uma sequoia em um bonsai. E foi aplaudida por isso. Olhar para Ricardo era ver o processo em seu estágio final. O bonsai já estava com os galhos secos, vivendo apenas da memória de uma época em que o vaso parecia grande o suficiente. Ele já havia se esquecido de que um dia fora uma semente de sequoia. A neurociência do potencial desperdiçado. O potencial desperdiçado não é apenas um conceito poético, é um fenômeno biológico, com consequências físicas e mensuráveis no seu cérebro. A base para isso é o princípio mais fundamental e implacável da neurociência, a neuroplasticidade e a poda sináptica, ou, em termos leigos, o princípio do use ou perca. Seu cérebro não é uma estrutura fixa, é um sistema dinâmico, uma rede elétrica que está constantemente se religando em resposta às suas experiências, pensamentos e ações. Cada vez que você aprende algo novo ou enfrenta um desafio, você cria e fortalece conexões entre os neurônios, as sinapses. Você está, literalmente, construindo uma nova ficção. Por outro lado, as consequências que não são usadas, as habilidades que não são praticadas, os conhecimentos que não são revisitados, enfraquecem e são eventualmente eliminados em um processo chamado poda sináptica. O cérebro, em sua busca por eficiência, literalmente desmonta os circuitos que considera inúteis. Uma vida de conformidade à ausência de desafios é um convite para uma poda sináptica em massa. A pessoa que desiste de aprender um novo idioma não apenas está esquecendo o vocabulário. Os circuitos neurais que sustentam essa habilidade estão sendo ativamente desmantelados. O ex-músico que não toca mais seu instrumento está permitindo que as áreas motoras e auditivas finamente sintonizadas em seu cérebro sejam realocadas ou simplesmente se atrofiem. O diamante que não é lapidado não apenas permanece bruto, ele começa a erodir. Isso nos leva ao conceito de reserva cognitiva. Pense na reserva cognitiva como a riqueza do seu cérebro, a densidade e a complexidade de suas redes neurais. Uma vida de aprendizado contínuo, de resolução de problemas complexos, de engajamento social e de novidade, constrói uma alta reserva cognitiva. É como construir uma cidade com muitas estradas, pontes e desvios. Uma vida de rotina e conforto constrói uma reserva cognitiva baixa. Uma cidade com poucas estradas principais. A ciência é clara. Pessoas com maior reserva cognitiva são significativamente mais protegidas contra os efeitos de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, e contra o declínio cognitivo natural da idade. Quando uma estrada principal é bloqueada por uma lesão ou doença, a pessoa com alta reserva tem dezenas de rotas alternativas. A pessoa com baixa reserva entra em colapso. O potencial desperdiçado, portanto, não é apenas sobre a carreira de que você não teve, é sobre a resiliência cerebral que você nunca construiu. É uma dívida que você paga na velhice. E talvez a consequência mais profunda seja a execução hipotecária de futuros possíveis. Cada vez que escolhemos o caminho confortável em vez do caminho desafiador, não estamos apenas fazendo uma única escolha. Estamos podando a árvore inteira de futuros que se ramificariam a partir daquela decisão. Ao não iniciar aquele negócio, você não apenas perdeu uma empresa, você perdeu todas as habilidades que teria aprendido, todas as pessoas que teria conhecido, todas as versões de si mesmo que teriam nascido daquele desafio. Neurologicamente, você está fechando o acesso a territórios inteiros do seu próprio cérebro, garantindo que vastas paisagens de potencial neuronal permaneçam para sempre inexploradas. Foi essa a minha constatação mais sombria. Meu papel de salvador, tão confortável, estava me podando. Cada crise que eu resolvia para os outros era uma oportunidade de criação que eu negava a mim mesmo. Cada hora que eu passava em uma reunião de alinhamento
Era uma hora que meus circuitos neurais para o pensamento estratégico profundo, para a escrita, para a inovação, não estavam sendo usados. Eu estava ativamente podando as partes de mim que mais importavam, em favor de fortalecer os circuitos de gerenciamento de crises. Eu estava me transformando em uma ferramenta altamente especializada e limitada, enquanto o vasto continente do meu potencial se tornava um deserto. O fantasma que me assombrava não era o de um fracasso, mas o de um eu mais complexo, mais sábio e mais criativo que eu estava assassinando em silêncio. Um neurônio de cada vez. E aqui, os 3 cavaleiros se unem em uma cavalgada final. Eles não são entidades separadas, são um ecossistema de autodestruição. A escolha crônica pelo conforto e pela conformidade leva a uma vida de subutilização, o que cria o potencial desperdiçado. A consciência desse abismo entre quem você é e quem você poderia ter sido é a fonte do arrependimento crônico. E a experiência diária de viver nessa dissonância, nesse estado de subutilização e ruminação sobre o passado, é o que define o tédio existencial. Eles se alimentam um do outro em um ciclo vicioso que drena a vida de toda a sua cor e significado. Este é o custo invisível da mediocridade. Não é um evento dramático, é uma longa e silenciosa falência da alma. É a percepção de que a segurança que você comprou foi paga com a moeda da sua própria vitalidade. A ausência de grandes fracassos foi garantida pela ausência de grandes tentativas. O veredito da nossa investigação está dado. A doença foi diagnosticada, seus sintomas foram detalhados, sua etiologia foi explorada e suas consequências expostas em sua totalidade. A síndrome do bom o suficiente, com seu culto à ausência de problemas e a sua confusão entre o contentamento e o conformismo, não leva a uma vida de paz. Ela leva a uma vida assombrada pelo arrependimento, paralisada pelo tédio e definida pelo potencial irrealizado. A primeira parte da nossa jornada termina aqui, nesse lugar sombrio e desconfortável, pois a cura só pode começar após um diagnóstico completo e honesto. E a primeira pergunta de uma vida real, de uma vida que se recusa a pagar essa dívida, não é como posso ser feliz. A pergunta é: como começo a pagar essa dívida, a lutar contra esses fantasmas e a reivindicar o continente inexplorado dentro de mim antes que seja tarde demais? É para a resposta a essa pergunta que agora devemos nos voltar.